Imagine isto. 3081 Navy SEALs presos num vale. Munição acabando. Inimigo se aproximando de todos os cumes. O comando já tinha começado a redigir o relatório de perdas. Mas naquele momento, quando toda a regra dizia recuar, uma jovem piloto se recusou a aceitar a derrota. A história de hoje é sobre a capitã Delaney Thomas, uma piloto de A-10 de 26 anos que diziam ser emocional demais, pouco testada. No entanto, quando o vale se transformou em um túmulo, ela desenhou uma nova linha no mapa e trouxe cada homem de volta vivo. Antes de mergulharmos, diga nos comentários, de onde você está assistindo? Adoro ver nossa família do exército espalhada pelo mundo. 381 Navy SEALs estavam presos num vale que havia se tornado uma caixa de morte. Helicópteros não conseguiam entrar. F-16s não podiam atirar em perigo próximo. O comando silenciosamente começou a redigir o relatório de perdas. Uma pessoa se recusou a aceitar isso. A capitã Delaney Thomas, 26 anos, A-10, piloto do Thunderbolt 2, nascida na Irlanda e emocional demais, segundo os homens que a mantinham em funções de logística. Ela era pequena ao lado de seu Warthog, mas conhecia a célula de voo melhor do que qualquer um na base. O GAU 8 de 30 metros do A-10 podia escrever seu nome no aço. Nas mãos certas, podia enfiar uma agulha a 50. Diziam que ela não tinha as mãos. Às 6h30 da manhã, a linha de voo assava sob o sol afegão. O Major Sanderson disse a ela novamente: "Ela não vai voar. Trabalho de formação com os novatos. Preciso de liderança estável. Tradução: não é você." Delaney engoliu a queimação, assentiu e continuou a trabalhar. Ela já havia passado meses fazendo o que ninguém pediu: simulações noturnas, estudos do terreno, tabelas balísticas, memorizado procedimentos frios, noções básicas de posto para checagens de sanidade do rádio e matemática manual de backup caso o pod de targeting morresse. Ela mapeou vales e linhas de crista e circulou caixas onde a doutrina de apoio aéreo simplesmente falhava. Ninguém queria sua análise. Ela continuou estudando, mesmo assim. Numa sessão de briefing, ela fez uma única pergunta: e se esse movimento não for preparação, mas uma armadilha projetada para nos isolar, onde o ar não pode ajudar? "Rastreie o equipamento, capitã", veio a resposta. Então ela fez. E à noite, executou o mesmo cenário uma e outra vez, num simulador trancado que ela, discretamente, aprendeu a acessar sozinha. Aliados cercados, mísseis nas colinas, perigo próximo por toda parte. Ela praticou destruir os SAMs sem interromper a corrida. Praticou colocar um bisturi de 30 mm entre os strobes aliados e os clarões das bocas inimigas. 47 iterações, cada uma mais apertada que a anterior. Às 13h47, a sirene da base cortou a rotina no centro de operações. As telas se preencheram com o vale ao estilo Coringal, que ela conhecia de cor. Rádio, SEAL Team 7 e destacamentos. 381 no total, cercados por 800 combatentes, 2 sítios SAM confirmados. Inimigo em 3 linhas de crista, aliados num ball natural. Os F-16 estavam a 15-25 minutos. As regras deles: nenhum disparo dentro de 100 mm dos strobes aliados. Os SEALs tinham inimigos a 50 mm. Sanderson pediu opções. A sala ofereceu doutrina. Delaney ofereceu o A-10. "Negado?", disse Sanderson. "Não vamos arriscar uma piloto não testada." Um técnico de comunicações cortou. "Os SEALs reportam 30 minutos de munição restante. O tempo acabou com o debate. A doutrina não." Delaney saiu, contou 30 segundos no corredor e fez as contas. 10 minutos do armário até o momento de decolagem. 12 até o vale. Isso deixava uma janela na beira da navalha. Ela escreveu um pós-fácil de uma linha na carta que guardava há meses. "Se você está lendo isto, agi porque 381 americanos estavam morrendo enquanto a papelada discutia consigo mesma." Então ela vestiu o traje. A aeronave 297
Já estava abastecida e armada. Tambor cheio de 30 mm, Maverick, foguetes. Ela se moveu como memória muscular em avanço rápido. Óleo, hidráulica, chaff, flares, pod, INS. 90 segundos depois, o ROG estava respirando. Na torre, ela nada disse. Na guarda, disse tudo. Qualquer estação. Thunderbolt 7 partindo de Kandahar. Rumo a Koringal. 381 americanos prestes a ser dominados, violando regras para salvá-los. Decolagem às 14h23. O rádio do vale estava ficando fraco. O comandante da Força Terrestre dos SEALs, Trident Actual, manteve o controle apertado, mas a cadência denunciava a contagem. Carregadores ficando vazios. O líder dos F-16 deu check-in visual na área-alvo. Incapazes de engajar dentro de 100 metros. 2 casos de perigo próximo. Delaney falou no rádio. Trident Actual, Thunderbolt 7. Marque sua posição, IR. Eu vou trabalhar sua borda. Silêncio, depois esperança. Thunderbolt 7 confirma a autoridade para perigo próximo. Estou autorizada a salvar americanos. Designar. À medida que o bowl se abria abaixo dela, a imagem era exatamente como ela desenhara a lápis vermelho às 3:00 da manhã. 3 linhas de crista com arcos sobrepostos. Metralhadoras no leste cavando crateras na posição dos SEALs. Ela derrubou a primeira arma com um estouro de 2 segundos. A poeira floresceu. O fogo cessou. Rolou. Puxou. Segundo ataque. Equipe de assalto inimiga na encosta norte. 70 mm dos aliados. Pontos curtos através da rocha. O movimento parou. 100 strobes azuis na zona batida. Thunderbolt 7. Acertos sólidos, chamou Trident Actual. Crista ocidental, 75 metros. 75 era onde jatos matavam aliados. Era onde o ROG vivia. Ela rompeu à esquerda em um corte íngreme, alinhou a retícula logo abaixo de uma saliência de rocha e pressionou um disparo de meio segundo que imprimiu uma linha reta de tungstênio entre strobes aliados e clarões inimigos. O vale parou. Todos lá embaixo percebendo que um A-10 acabara de colocar disparos dentro de uma zona que ninguém tocava. Kandahar para Thunderbolt 7. A voz de Sanderson rachou em seu ouvido. Retorne à base imediatamente. Você não está autorizada. Ela silenciou a rede de comando e deixou apenas as frequências de missão e solo ativas. Ela já passara do ponto da permissão. Trident Actual continuou as designações. Estou rolando para o leste novamente. Ela trabalhou o mesmo plano secreto que havia escrito. Primeiro, eliminar as defesas aéreas. Um Maverick em um sítio SAM ativo no Esporão Sul. Depois, usar o relevo atrás de uma crista para quebrar o lock do outro radar. Abrir um corredor. Costurar as posições na linha de crista que ancoravam os cruzamentos de fogo. Não as que pareciam mais ameaçadoras no visor. Manter o canhão curto, disparos de meio segundo. Nada de rajadas de herói. Deixar a poeira esconder os aliados. Deixar o som colapsar o moral dos ataques. Fale comigo, Trident. Empurre 3 equipes para oeste sob meu fogo. Fiquem abaixo da borda da rocha. Estou caminhando os disparos colina acima à frente de vocês. Em minutos, a cadência no rádio mudou. Menos pânico, mais verbos. Movendo, posicionado, próxima corrida. No centro de operações, o radar rastreava um único A-10, esculpindo Zés blindados num vale cheio de ícones vermelhos. O líder dos F-16 surgiu na rede da base, observando o A-10 colocar disparos a 25 metros dos aliados. Ou suicídio ou cirurgia. Até agora, cirurgia. As comunicações dos SEALs entraram na sala. Thunderbolt 7. Essa era a arma que nos prendia a leste, livre para mover. Cópia. Desloque para o norte. Eu pego a crista em 3, 2, fogo. As pessoas que zombavam de Delaney ficaram em silêncio. Reis, do escritório do inspetor-geral, lembrou Sanderson do que o regulamento exigia. Morrison apontou para o mapa e disse o que o momento exigia.
Ela é o único recurso que pode fazer isso. Apoie-a ou escreva o elogio fúnebre. Sanderson hesitou na beira entre carreira e consciência. O terceiro passe de Delaney apagou o segundo Sam, com um Maverick lançado de surpresa por trás do terreno. Agora, os helicópteros podiam começar a pensar. Ainda não. Primeiro, a saída. Ela guiou o Trident Actual até uma fenda que havia notado em fotos de satélite meses antes. Uma dobra rasa na crista oeste. Ninguém a escolheria de cima, a menos que tivesse percorrido as linhas topográficas a pé. Thunderbolt 7. Essa dobra é real. Podemos nos mover nela. Façam isso. Vou varrer os pontos altos 50 metros à frente de vocês. O estrondo do 30mm soou como um zíper gigante fechando sobre a pedra. O fogo inimigo gaguejou e parou. Os SEALs avançaram em saltos. Pela primeira vez no dia, ícones azuis se moveram. Um elemento inimigo tentou rolar o corredor por cima. 50. Depois 40 mm. Delaney achatou a descida, trouxe o Piper baixo e pulsou um disparo de 3/4 de segundo, que aplainou a crista como a plaina de um carpinteiro arrancando lascas de pedra. Depois, silêncio. Bom efeito, disse Trident Actual, ofegante mas firme. Estamos na saída, 2 posições restantes na borda distante. Marquem com faísca, disse ela. Um IR brilhou e ela o dividiu a uma distância de um corpo. Nenhum aliado atingido. O corredor resistiu. Quando os F-16 finalmente puderam intervir legalmente nos anéis externos, Delaney já havia decapitado os internos. Helicópteros decolaram. Uma trilha de poeira de QRF terrestre serpenteava em direção ao ponto de extração. O vale mudou de último reduto para retirada organizada em menos de 15 minutos. Na base, Sanderson finalmente escolheu. Ele abriu as comportas de apoio. Aviões-tanque, desconflito, quadro ISR completo na rede de Delaney e um plano de evacuação médica ajustado ao seu corredor. Thunderbolt 7. Uma nova voz falou. Calma, autoritária. Kandahar tem você na primária. Estamos com você. Delaney não respondeu na rede de comando. Não precisava. As únicas vozes que importavam eram as que estavam no chão. Trident Actual. Continue o avanço. Estou no seu ombro. O corredor mal existia. Um zíper escavado de silêncio através de uma montanha em guerra. Delaney manteve-se colada ao ombro de Trident Actual, transformando o vale numa sequência de microbatalhas que ela podia vencer em segundos. Uma equipe inimiga em caminhonete surgiu no alto à direita, alvo pequeno demais para Maverick, fugaz demais para foguetes. Ela mergulhou, deixou o Piper beijar o capô e disparou um toque. A caminhonete dobrou, o atirador sumiu na poeira. Oeste alto está limpo. Ela chamou. Avancem pelo esporão leste. Uma equipe de RPG tentou ser esperta com deslocamentos. Ela venceu o disparo por instinto. Flare, meio segundo de rajada sobre o clarão da boca. Atirador neutralizado. Os SEALs avançaram em saltos. 3 equipes por vez, depois 4, depois todas fluindo como água, encontrando a linha da gravidade. Cada avanço que Delaney fazia colocava os 30mm exatamente onde tornava os próximos 10 segundos sobrevivíveis. Thunderbolt 7. Estamos na dobra do LZ, disse Trident Actual, voz agora mais firme. 2 posições ainda os varriam. Um brilho IR, um pulso do canhão e a crista expirou. Ela raspou a segunda posição da montanha e o LZ ficou viável. Trident Actual confirmou e solicitou rotores. Rotores a caminho. A base entrou no Casnet e agora estava comprometida. 3 minutos. 3 minutos eram uma vida. E se a crista acordasse de novo, Delaney garantiria que não o fizesse. O primeiro Chinook surfou seu próprio brownout para dentro da dobra. Delaney empurrou até a beirada, caçando qualquer coisa com linha de visão para o LZ. 2 clarões de boca piscaram num amontoado de rocha.
Ela pressionou uma rajada diagonal como um zíper sobre a pedra e os clarões morreram. Chalk One levantou, embarcando os primeiros pelotões. O segundo Chinook surgiu em outra nuvem de poeira. Um único fio cortado poderia estrangular todo o esforço. Delaney achou o fio. Uma equipe PKM mudando de posição tentando se abaixar, cortada com 3 tiros. Shock 2 levantou. Estamos verdes. Um terceiro helicóptero arriscou, pesado e teimoso. Delaney observou sua subida como um cão guardião. Um tom de Seeker soou. Última ameaça, última carta. Ela já estava em movimento, baixa e atrás da crista quando o míssil procurou calor e encontrou apenas pedra. Ela subiu, achou a equipe lançadora tentando se deslocar e terminou aquele capítulo com um toque curto e implacável. Trident Actual. Seus últimos pelotões em Chalk 3 e 4. Estamos quase fora. Quase ainda não era sair, e um elemento inimigo tentou correr à borda em desespero. Delaney escreveu uma linha curta e brilhante entre eles e o LZ, e a corrida parou. Chalk 4 levantou. O comandante da missão aérea anunciou: todos a bordo. Vamos. Os últimos homens da retaguarda subiram num pequeno helicóptero que não deveria ter arriscado. Delaney conteve o fogo até que fossem engolidos pela nuvem marrom. Varreu a crista mais uma vez não tanto para matar, mas para dizer a todo observador: hoje não, não enquanto eu estiver aqui. Então o vale ficou apenas vento e poeira, e o som no headset era respiração. Trident Actual voltou à rede, contido e formal. Thunderbolt 7 avisado. 381 almas contabilizadas. 0 KIA aliado durante o exfil. Devemos nossas vidas a vocês. Cópia, ela disse. Nada mais. Ela fez curvas em S preguiçosas, altas e largas, até que o último rotor foi um ponto e o corredor se fechou atrás deles como uma ferida curada. No caminho de volta checou. Combustível ok. Um Maverick sobrando, munição do canhão leve, flares baixos, mãos firmes, mente clara. Religou a rede de comando. Kandahar, Thunderbolt 7, RTB. Silêncio. Então Sanderson, controlado e inescrutável, liberou direto. A pista se estendia à frente como uma pergunta. Aterrissagem suave, táxi lento, desligamento conforme o manual. Ela puxou a liberação da cabine e deixou o calor da base e o barulho da multidão crescerem. Mantenedores, tropas de munição, médicos, escriturários, pilotos, policiais, equipe do refeitório. Não um rally festeiro, algo mais antigo. Respeito em sua forma bruta. Delaney desceu e ficou em sentido diante de Sanderson, o inspetor-geral e meia alta cúpula, pronta para as consequências. Você decolou sem autorização, disse Sanderson. Você violou ordens. Engajou em alcances que excedem todas as zonas de conforto que escrevemos. Sim, senhor. Você também trouxe para casa 381 americanos, sem um único aliado morto durante a movimentação. Uma longa respiração. Então, Capitã Thomas, você responderá por suas decisões. Mas a única pergunta daquele momento foi outra. Você pode ensinar exatamente como fez isso? Sim, senhor. Bom, vamos escrever para que o próximo piloto não tenha que aprender às 3h da manhã num simulador trancado. Vieram as formalidades, declarações, cronologias, perguntas para testar se ela havia apostado ou calculado. Delaney respondeu com matemática, mapa, memória e método. Técnica sobre espetáculo. Ela não justificou, explicou. O inspetor-geral ouviu atento. Você violou o procedimento, disse Reis. Mas seu procedimento foi melhor para o problema que enfrentou. Não faremos hábito de premiar insubordinação. Faremos hábito de consertar a doutrina. Nada de conversa metálica. Ainda não. Só trabalho. 6 meses depois, o emblema no ombro dizia o que ela havia construído. Desenvolvimento de apoio aéreo aproximado. Ela ensinou desde os primeiros princípios. Leia o terreno como um livro. Cada dobra uma palavra,
cada crista uma frase, cada vale um parágrafo. Se você não consegue recitar isso de 12 ângulos, você não o conhece. Disciplina no canhão. Toques, não fluxos. Deixe a poeira ser sua fumaça, não sua venda. Mate os nós certos. O atirador que ancora um fogo cruzado vale por 10 em campo aberto. Fale do terreno, não do ego. Diga apenas o que move uma equipe 10 metros mais perto de viver. Ela demonstrava com gravações limpas e feias. Mostrava erros assim como acertos. Era insensível com ambos. Pilotos que antes zombavam começaram a anotar. Pilotos que antes pregavam começaram a perguntar. Os marines enviaram seus JTACs. O exército enviou seus representantes da aviação. As operações especiais enviaram os homens que tinham estado lá para sentar na primeira fila e anotar cada passo. Uma cerimônia de condecorações veio e se foi. Citações discretas, 1 ou 2 fitas, nada chamativo. Os relatórios foram cautelosos onde precisavam e exatos onde deviam. A consequência no papel foi uma reprimenda pelo lançamento não autorizado. A consequência na prática foi responsabilidade. Responsabilidade real. Sanderson a encontrou depois no simulador. Eu estava errado sobre você. Disse sem rodeios. Vi risco onde havia preparação. Isso é comigo. Delaney não se vangloriou. Eu saí da faixa, disse. Isso é comigo. Então vamos redesenhar as faixas onde deveriam ter estado. Foi o mais próximo que qualquer um deles chamaria de paz. Comandos que antes a ignoravam começaram a enviar problemas, não elogios. Um vale de fronteira com ventos traiçoeiros. Ela escreveu uma página sobre tiro cruzado em vento lateral que ninguém havia pedido. Um quarteirão da cidade com aliados no andar de cima e inimigos no de baixo. Ela publicou uma checklist que reduzia o risco de fogo amigo com 3 linhas de rádio e 2 ângulos de aproximação. Uma extração noturna onde os strobes falharam. Ela treinou uma técnica para ler padrões de vida através da desordem térmica e desconflitar com tempo em vez de luzes. Não era heroísmo, era ofício tornado público. Um analista fixou o número na parede porque algumas verdades precisam ser físicas. 381 extraídos. 0 KIA aliado durante a movimentação. Pessoas tocavam aquele número ao passar, como quem toca uma relíquia sem dizer uma oração. Delaney evitava aquele corredor quando podia, não por modéstia, mas por precisão. Em muitos dias, a matemática poderia ter girado ao contrário. A habilidade importava, assim como o tempo, assim como a sorte, assim como os homens em terra que se recusaram a quebrar sob um céu que já os havia negado. A doutrina mudou por centímetros, a única forma de grandes sistemas se moverem. Distâncias mínimas de engajamento tornaram-se diretrizes com contexto, não mandamentos sem raciocínio. Os programas de simulador adicionaram módulos que ela escreveu em linguagem simples. Pilotos de A10 aprenderam a contar pedras e respirações, não apenas waypoints em milissegundos. Novos tenentes chegavam de olhos arregalados, orgulhosos de seus pets e ansiosos para ouvir o que importava. Delaney lhes dava a mesma linha em cada aula. Tecnologia é uma promessa, não um plano. O plano é você. Aprenda o terreno, aprenda o canhão, aprenda as pessoas na rede. Então, quando um vale fizer uma pergunta que ninguém quer responder, você terá uma resposta pronta que mantém americanos vivos. Quando caminhava pela linha de voo, ainda passava a mão pelo titânio como se fosse algo vivo. Ainda verificava parafusos. Ainda escrevia notas nas margens que ninguém mais leria. Algumas manhãs, uma carta em sua mesa não tinha remetente. Dentro, uma moeda, um pet, ou uma frase única de alguém que tinha estado lá. Você apareceu. Ela guardava isso numa caixa simples. Nunca a abria em dias de voo. Uma noite, muito tempo depois, taxiou de volta após outro treino e desligou os motores. O chefe da linha, graxa na manga e um filho gravado no sorriso,
Olhou para cima e disse o que precisava ser dito uma vez e nunca mais. Senhora, é bom saber que se algum dia ficarmos encurralados de verdade, você já esteve onde o mapa termina. Delaney sorriu. O mapa nunca termina, disse. Às vezes alguém só precisa desenhar a próxima linha. E esse era o ponto. Não que uma piloto tivesse quebrado regras, mas que uma piloto provou a regra por baixo de todas as outras. Quando vidas estão em jogo, habilidade unida à coragem pode transformar um túmulo em um caminho de volta para casa. E esse é o coração desta história. A capitã Delaney Thomas mostrou ao mundo que habilidade e coragem podem redesenhar o mapa quando vidas estão em risco. 381 americanos voltaram para casa porque uma piloto se recusou a desistir. Se esta história te emocionou, deixe sua saudação nos comentários abaixo. Não esqueça de se inscrever para mais histórias reais de valor e sacrifício militar. Até a próxima, permaneça forte, permaneça orgulhoso e nunca esqueça aqueles que servem.